Fique à vontade. Professor César, nós temos os TJs que colocam o nome Jeová como uma espécie de supremacia. Nós temos, por outro lado, os judeus que alegam que o verdadeiro nome de Deus, só os rabinos, os iluminados, de fato conseguem saber sua pronúncia ou coisa semelhante. Como é que o senhor vê isto em face do que está escrito lá em Êxodo, que em resposta a Moisés, para Moisés, Deus disse que não se deu a conhecer pelo seu nome? Na verdade é assim, né? Ele está dizendo que Abraão e Isaac, ele não se deu a conhecer pelo nome, mas para Moisés ele revelaria seu nome. Você está se referindo a Êxodo 6, né? Então, em Êxodo capítulo 6, na verdade, não é que ele não vai se revelar a Moisés pelo nome. É o contrário disso. Ele fala assim, eu me apresentei a Abraão como Deus Todo-Poderoso, como na Torá fala El Shaddai. Mas, pelo meu nome, não fui perfeitamente conhecido. Então, ele vai revelar esse nome para Moisés. Então, eu não sei, essa sala é de TJs, é isso? Não, acredito que não. Ah, tá. Mas tem alguns tem TJ aqui na sala? Porque se tiver, eu vou pedir uma ajuda. Tinha TJ, mas saiu fora, que era o Atafona. Mas tem um aqui, ó, tem o Du. Ô, Du, você tá ouvindo aí, Du? Tô ouvindo, boa tarde aí todo mundo. Opa, Du, você é TJ? Sou sim. Legal. Você tem o nome divino que durará para sempre? Oi? Você tem a brochura, o nome divino que durará para sempre? Não tenho não, cara. Mas eu posso abrir no computador aqui. Abre aí. Porque no nome divino que durará para sempre, o nome da irmã é Ashera. No nome divino que durará para sempre, Ashera, lá, dito pelas próprias TJs, está escrito que eles não sabem a pronúncia correta do nome sagrado. Entendeu? Então, é uma batalha meio inglória ficar a gente tentar debater qual é exatamente a pronúncia, porque como a gente não tem as vogais, então fica difícil você arriscar, né? Jeová estão arriscando, né? Com certeza não deve ser Jeová, porque em hebraico não tem som de J, né? Nenhuma letra tem esse som. Então, a pergunta que eu lhe encaminhei é justamente para tentar entender o porquê os judeus fazem todo esse hermetismo em torno do nome divino, dizendo que ninguém sabe, é uma coisa só para os iluminados, e por outro lado vem os testemunhos de Jeová dizendo que o verdadeiro nome de Deus é Jeová. Ô, Atafona, você que é TJ também, sobe aqui para bater um papo. Talvez o César pode direcionar alguma conversa contigo, ok? Jeová não é pronunciado em... Sobe aí, Atafona. Tá só o Du aqui de Posso TJ. fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu só falar um negócio aqui mais um detalhe aqui para o pastor César aqui. Pastor César, os dois textos que eu me baseei para dizer que todas as manifestações de Jeová que se deu no Antigo Testamento foi com a pessoa de Jesus, encontra-se em João, no capítulo 1, versículo 18, quando Jesus diz: Deus nunca foi visto por alguém na terra. Esta sentença, ela não pode destoar dessa compreensão que agora Jesus vai falar para os seus contemporâneos, que está no capítulo 5, versículo 37. Primeiro texto, João 1, 18. Deus nunca foi visto por ninguém na terra, por alguém na terra. Já em João 5, 37, vós nem ouviste jamais a sua voz, nem viste a sua figura. Nas minhas lives, que eu trabalho com apologia, estou tentando mostrar, inclusive ontem uma testemunha de Jeová falou lá, não, mas e a voz, tu és meu filho amado, no batismo e também lá no Monte da Transfiguração. Eu falei, mas ali não é a voz de Deus como ela é. E também do Apocalipse não é como ela é. Nós temos uma partícula comparativa. Sua voz era como de muitas águas. Inclusive, eu acho que é o Evangelho marcando que vai falar que alguns pensavam que era um trovão, quando lá na ocasião do batismo. Bom, então, são esses dois textos. Estou na página 277 do livro aqui, Desmascarando as Seitas, do querido Natanael Rinaldi e o Paulo Romero.
Agora vejamos o aparecimento dessa pessoa chamada Jeová e que não é o pai. Apareceu Abraão em Gênesis 18, verso 1 a 33. Jeová apareceu posteriormente entre as grandes árvores, versículo 1. Disse então Jeová, se eu tiver agora... Não, disse então, Jeová, se eu tiver agora achado favor aos teus olhos, por favor, não passes por teu servo. Jeová disse então a Abraão, por que Sara riu? Há alguma coisa que seja extraordinária demais a Jeová? Estou na TNM, tá? Nesse ponto, os homens viraram-se ali e seguiram o caminho para Sodoma. Mas, quanto a Jeová, ainda estava parado diante de Abraão, versículo 22. Por favor, não se acenda a ira de Jeová, mas fale só mais uma vez, versículo 32. Então, acabando de falar com Abraão, Jeová seguiu o caminho e Abraão retornou ao seu lugar. Versículo 33. Porque não havia 10 justos em Sodoma, Jeová foi adiante e destruiu a cidade, fazendo chover fogo e enxofre da parte de Jeová desde os céus. Gênesis 19, 24. Visto que Deus Pai, nunca aparecerá a homem algum, era Jesus, esse Jeová que apareceu a Abraão. Essa é a conclusão aqui dessa primeira sentença. Por isso que eu falei isso aqui para o pastor César. Qual que é a tua compreensão aqui? Aí o senhor disse, é muito arriscado. Eu achei interessante a tua cautela. Sou mais incisivo pela fala de Jesus, que vai dialogar com essa aparição, quando ele diz lá em João 8, né? João 8,56, que Abraão exultou em ver o meu dia, quando viu, se alegrou. Mas tu não tens ainda 50 anos? Como dizes que viste Abraão? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, esse Jeová que apareceu a Abraão é Jesus. Correto ou não, pastor César? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos te ouvindo. Pastor César, o senhor conseguiu entender a pergunta do professor Jeremias? Acho que ele caiu, hein? Apesar que a imagem dele tá ainda aí. Deixa eu ver. É, porque ele deve estar no carro dele. Aí, tá vendo? Caiu. O pastor César foi arrebatado. Ele tá do carro, né? Uma pergunta pro pessoal aí. Eita. Não é assim. Ah, ele voltou. Peraí, deixa eu chamar ele aqui de novo. Se esse... Pode aumentar minha tela aí, Wesley, por favor? Ô, Du, eu só peço para você esperar a sua Não, vez. pastor Depois que o professor fazer a pergunta, eu preciso passar a pergunta para outros também. Vamos aproveitar o César na live, ok, cara? Eu estava falando, Beleza. parece que minha voz não estava saindo por alguma razão, então eu resolvi sair e voltar. Mas eu estava ouvindo o que ele falou, ele leu o texto de Gênesis, né? Isso. Eu vou pedir, eu não estou com a Bíblia aberta agora, mas parece que o professor Jeremias está com a Bíblia. Eu vou pedir para ele ler o primeiro versículo do capítulo 18, que é uma história. Primeiro versículo do capítulo 18 de Gênesis. Depois apareceu-lhe o Senhor. Capítulo 18. Mas você não tá Estava lendo na TNM? T. Aham. Então continua lendo na TNM. Aham, peraí. Eu estava aqui vendo o resumo, na verdade, aqui da... Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Peraí. Agora vejamos o aparecimento dessa pessoa chamada Jeová e que não é o pai. Apareceu Abraão em Gênesis 18, verso 1 ao 33. Versículo 1. Jeová apareceu-lhe posteriormente entre as grandes árvores. Versículo 3. Então disse, Jeová, se eu tiver agora achado favor... Varão, você está lendo a TNM de verdade ou está lendo o Sim. pai? Estou lendo o livro que está aqui reportando a TNM. Então, eu só queria que lesse o versículo 1 e o versículo 2. Tá, então aí eu não vou ter a TNM aqui. Quem tem as testemunhas aí. Eu tenho Esse é a um TNM resumo aqui. Ah, beleza.
eu ler aqui. Da capa cinza, tá? É Gênesis qual? Gênesis capítulo 1? Oh, 18, qual que é o versículo, ô Jeremias? 1 e 2. 1 e 2. Gênesis 1 e 2? Não, 18? Verso 1 e verso. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Vou ler com referências. Boa noite, boa tarde, César. Jeová apareceu-lhe posteriormente entre as árvores grandes de Manre, enquanto estava sentado à entrada da tenda por volta do calor do dia. Versículo 2. Ao levantar os seus olhos, olhou e eis que havia 3 homens parados a certa distância dele. Quando os avistou, começou a correr ao encontro deles, desde a entrada da tenda, e passou a curvar-se para a terra. É o Atafona. Ô, Marcelo, boa tarde, tudo bem, meu amigo? Obrigado pela leitura. Então, esse texto é porque o irmão Jeremias estava lendo o capítulo 19, né? O assunto... 18, versículo 1 ao 33. Aí o versículo 1 diz assim: Jeová apareceu-lhe posteriormente entre as grandes árvores. Versículo 1 é bem resumido. Aí ele já parte para o versículo 3. Disse então, 2 pontinhos, Jeová... O meu pedido para esse versículo é porque, assim, ó, o versículo 1 diz que Jeová Deus apareceu para Abraão. Como foi essa aparição? Abraão levantou os olhos e viu três homens. Então, como é que Jeová apareceu para Abraão? De 3 pessoas. Esses 3 pessoas, esses 3 personagens enigmáticos aí, esses 3 homens, às vezes, no começo a Bíblia fala de homens. Depois, no texto original, eu não vou lembrar, mas eu acho que tem hora que fala Elohim, e depois ele começa a chamar esses 3, cada um deles, do nome sagrado. Então, cada um desses 3 personagens, eles recebem o tetragrama. Isso fica mais claro se você ler numa Bíblia das TJs, porque elas substituem geralmente o tetragrama por Jeová, e aí fica mais fácil de você identificar. Ou numa Bíblia que está traduzida do João Ferreira de Almeida, que deixa a palavra escrito como Senhor, né? Tudo em caixa alta. Então é basicamente essa a ideia, quando eu pedi para ler esse texto. Mas acho que já até fugiu o assunto, né, pelo jeito. Quem é que tinha uma pergunta para o César? Vamos andar aqui a dinâmica para não tomar muito tempo dele. Eu tenho uma Carlos, pergunta. faz aí, Carlos, a pergunta. Fecha o microfone, gente, para não dar microfone aí. Então, eu queria saber a visão do pastor César em relação à tradução, né, da João Ferreira de Almeida, porque, assim, a gente conversa bastante com as testemunhas de Jeová aqui em lives e tal, e um dos argumentos é que a João Ferreira de Almeida de 1819, ela antigamente colocava Jeová, né, para o tetragrama em várias passagens. E nas atualizações, né, da tradução, eles retiraram e colocaram Senhor, né, em letras garrafais. E, enfim, no caso, eles falam que isso daí fizeram de má fé ou algo do tipo. Eu queria saber o que o César Cavalcante tem a dizer sobre isso. Jeová, Javé e Jeová, vamos ver outros, são tentativas de transliteração do nome, já que nós não temos as vogais, entende? Então, nenhuma delas tem 100% de certeza. Sabemos que não pode começar com J, né? Porque essa fonética do J não tem aliás, línguas de tronco semítico não comportam J. Então, não pode ser, né? Que eles não falavam Jeová, essa palavra é nossa, é uma transliteração. Depois, vamos lá, primeiro é uma transliteração, depois é uma transliteração que assume saber quais são as vogais. Isso já é um outro problema. E depois, o primeiro problema é que, além de ser uma transliteração e assumir quais são as vogais, pode ser que acertaram, pode ser que erraram e tal, isso nunca pode ser com J.
tá? Então não pode ser exatamente Jeová, por exemplo, tá? O nome divino que durará para sempre, aquela brochura das TJs, diz com clareza na página 7 que nem as TJs sabem, ninguém sabe exatamente com segurança qual é ou qual era exatamente a pronúncia do nome. E eu concordo com as TJs nesse quesito, embora esse documento, como chama, o raciocínio, o nome divino, né, que durará para sempre, os TJs é uma brochura que não é tão grande, mas o tempo todo na brochura eles defendem que o nome tem que ser dito como Jeová, mas na página 7 eles assumem que ninguém sabe exatamente qual era a pronúncia do nome sagrado, entendeu? Muito bem, vamos continuar aqui. Deixa eu falar um pouquinho, Wesley. Sim, é com você agora. É com você agora. Então vamos lá. Primeiro caso, o pastor César disse que Jeová é transliteração. Isso está errado. Eu vou explicar por que está errado. Como que surgiu a pronúncia ou a escrita Jeová? 1522, o senhor Martinho Lutero foi traduzir o Novo Testamento. 1534, ele foi traduzir o Velho Testamento. No Velho Testamento tem o tetragrama. Ele usou a escrita massorética, que tem o Shevá Roland Kamatz, na maioria das 6.828 vezes. Ele transliterou Yehová para o alemão. O alemão, o Y, ele tem o som de I. Tá? Aliás, o J ele tem som de I. Tá? Então, no alemão, o J tem a fonética do J é o I. Então, ele transliterou Yehová como graficamente escrito, digamos assim, Jeová, mas a pronúncia alemão não é Jeová, é Yehová. Inclusive tem essa forma assim intensa de falar, tá? É Yehová. Então a transliteração foi de Yehová com os sinais massoréticos, o tetragrama com os sinais massoréticos para o alemão. Aí o senhor Cassiodoro de Reina usou o texto do senhor Martinho Lutero para escrever a tradução dele. Ele pegou a grafia alemã e colocou na língua espanhola. No espanhol, o J tem som de rota, tanto que o nome da letra não é J, é rota. Então, no espanhol, não se fala Yehová, se fala Jeová. Por sua vez, o senhor João Ferreira de Almeida consultou o texto do senhor Cassiodoro de Reina e pegou a grafia lá em espanhol e jogou na tradução dele em português. Tanto que as traduções antigas do senhor João Ferreira de Almeida traz Jeová grafia, Jeová. Como em português o J tem som de J, ficou Jeová. Em 1904, tem uma tradução chamada Tradução Brasileira, que ela não é João Ferreira de Almeida, era da Sociedade Bíblica do Brasil. Eles mantiveram a grafia Jeová com os dois Hs, e depois, na revisão deles de 2010, eles tiraram os Hs porque não tem som. Então, Jeová, no idioma português e em outros idiomas, surgiu por causa da transliteração do Martinho Lutero do hebraico para o alemão. Não tem nada a ver de transliteração para português nem para inglês. Bom, a fonética de transliteração foi essa. Calma aí, eu concordo com o que você falou. Essa história que você contou, toda ela é verdade. Eu concordo e sei essa história. O que eu estou dizendo, o que eu estou simplificando, é que é uma transliteração. Você só está dizendo que quem fez a transliteração foi o Martinho Lutero, que depois foi para a Reina Valéria, que depois veio para outra coisa. Tá certo. Isso. Só que o que eu disse lá atrás, que você disse, não, você não concorda com o César, não. Aí você contou a história. Eu não queria contar toda a história, porque perde o sentido do assunto aqui. Mas o que eu disse, primeiro, é uma transliteração. Então, é uma transliteração, sim. Ela é do hebraico, pingou no alemão, pingou no espanhol e veio para o português. Então, é uma transliteração, sim. Tá? Uhum. O segundo problema. Bom, eu falei 3 questões, né? E eu mantenho essas 3 que eu disse. Uhum. Não é uma transliteração, contou a história dizendo que é uma transliteração. Então, é uma transliteração, entendeu? Mas eu tive que explicar isso porque tem gente que vai falar assim, pô, mas não existe som de J em hebraico. Então, como que se transliterou para o português? Aí eu estou explicando. A transliteração não foi do hebraico para o português, foi do hebraico para o alemão, aí usaram a grafia no espanhol, depois usaram a grafia no português. Daí vem a pronúncia de Jeová. O que eu disse é que não é transliteração para o português. Para o alemão não é Jeová a transliteração, é Yehová.
O que Entendeu? mantém é que é uma transliteração. Agora, Sim, eu concordo com você, mas não Jeová. qual o segundo problema que eu levantei? Que vocês, TJs, resolveram e aceitam lá no nome divino. Você deve ter, né? O nome divino. Tenho. Tá. Lá, o que acontece? Eles dizem que ninguém sabe as vogais. Então, a gente está... Não diz isso não. Não diz isso não. Então tá, você tá com O que diz lá é que não se sabe a pronúncia exata. Não, O você que tá é não com- saber a pronúncia exata? É saber como eles falavam. Só que os maçoretas que falavam hebraico colocaram os sinais. Então, não É verdade isso que é dito lá na brochura. Página 7. Então, o que está escrito aí não é verdade, então? Sim, que não se sabe a pronúncia exata que era dita quando eles pronunciavam no hebraico naquela época. Você tá com o Isso nome realmente divino? está lá. Você está com o nome divino aí? Não, não tenho ela aqui na minha mão, não. Eu tenho ela, mas não tenho aqui. É porque o texto... Não tenho aqui, mas para aí, eu tinha umas publicações aqui. Deixa eu ver. Pode ir falando aí que eu vou ver se é ela, porque eu tenho uma aqui, mas eu não tenho certeza se é ela. Vou dar uma Pastor olhada. Ela César, vendo aqui no computador. Pastor César, Peraí, só um minuto só, Jeremias. Só um Peraí, minuto só, gente. Jeremias. Peraí, a gente tá no Eu queria raciocínio. fazer a minha pergunta. Peraí, ô Atafona, você consegue aí arrumar rápido pra não perder o link? Não, vai o Tenho, pessoal veja. dialogando que eu não tenho certeza Tá bom. se é essa que eu tenho aqui. Eu tá? posso vou fazer a procurar pergunta pra ver aqui, se é. ô Sim, Wesley? sim. Ô Edu, segura aí que já eu passo pra você, teólogo, faz a pergunta. Pastor César, boa noite, tudo bem? Como a gente está falando sobre a questão do nome de Deus aqui, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais acadêmica. Como que o senhor entende a questão? O senhor entende que esse nome, né, o Yud-He, Vav-He, ele tem algum laço, ele tem algum vínculo com o paganismo? Como, por exemplo, tem obras do Thomas Homer que vai falar sobre a origem de Javé. O que o senhor pensa sobre isso? Tem um livro de deixa eu lembrar o nome dele, cara. tem doutor Heimer. Não, é um de Brasília. É um de Brasília aqui, o Atafona. Ele é Sim, doutor Haroldo Heimer, construção do monoteísmo judaico, que ele era reitor da universidade aí do lado de Brasília. Não é ele, não? Não é esse mesmo. Mas enfim. Vamos lá. Divindades pagãs. Antes da revelação de Deus a Abraão ou a Moisés, vamos contar Moisés, óbvio que existiam. Óbvio que existiam. Agora, eu não me lembro, quando eu estudei hebraico, eu não estudei hebraico com crente, com evangélico, eu fiz hebraico com judeus. Eu não me lembro de termos tratado de que esse nome, o nome, Yod-He, Vav-He, o nome sagrado, louvado seja o nome, era usado por outras religiões pagãs. Eu não tenho essa documentação, não sei quem tem. Muito bem, vamos seguindo aqui para não perder tempo. Entendi. Edu. Achei a brochura. Então, ô Atafona, lê aí para ele, aí depois eu segue com ele. Por favor, se você puder colocar o celular na brochura, porque aí eu vou falar. Se você dividir ela em 4, é o último quadrante da direita. Eu não estou com ela aqui na mão, mas é o último quadrante da direita. Você pode ler? Espera aí. Esse capítulo, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que você quer que eu leia? Não, da direita. Essa daqui? Isso, essa aí, ó. Essa daqui? É a página 7 aí? Aqui é a página 7. Isso, essa aí mesmo. Bom, eu tenho que tirar aqui, senão eu não consigo ler, tá? Tudo bem, pode tirar. Então, para aí, diz assim, diferentes eruditos têm diferentes ideias sobre como o nome YHWH era originalmente pronunciado. Aqui tem o termo em inglês, mas tem aqui, ó, o misterioso nome YHWH, página 74, o doutor Heisel disse que a vocalização do tetragrama originalmente deveria ser Yahuwah ou Yahuar, tá? O cônego D.D. Williams, de Cambridge, Inglaterra, sustentou que a evidência indica mais que isto. Quase prova que Javé
não era a verdadeira pronúncia do tetragrama. O próprio nome era provavelmente Jarró. Tá? Deixa eu até colocar aqui para o pessoal ver. Ó. Tá vendo aqui? O Jarró. Não sei se eu pronunciei correto. Aí está aqui, é periódico para conhecimento do Antigo Testamento, 1936, é das páginas aqui. No glossário da versão de Segond, revisado em francês, página 9, faz-se o seguinte comentário. A pronúncia Yahvé, usada em algumas traduções recentes, baseia-se em poucas testemunhas antigas, mas não conclusivas. Se alguém levar em consideração nomes pessoais que incluem o nome divino, como o nome hebraico do profeta Elias, está aqui, peraí. É o Eliahu. Eliahu. A pronúncia é bem que pode ser Iau ou Yahu. Em 1749, o erudito bíblico alemão... Deixa eu só ligar uma luzinha aqui adicional, que eu já estou ficando velho mesmo. A idade Já vai uso óculos. Já uso óculos, aí preciso de um auxílio. Para um instantinho. Pronto, já coloquei aqui. Em 1749, o erudito bíblico alemão Teller falou sobre diferentes pronúncias do nome de Deus que havia lido. Abre aspas, Deodoro da Sicília, Macróbio, Clemente de Alexandria... Lê o último parágrafo. O último aqui, o portanto? Isso. Portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não é mais conhecida, nem é realmente importante. Se fosse, o próprio Deus teria certificado que fosse preservada para o nosso uso. O importante é usar o nome de Deus segundo a pronúncia convencional no nosso próprio idioma. É isso, queria? Então, veja só. Esse último parágrafo, com todo respeito, Atafora, ele se contradiz. Por quê? Porque ele diz assim, ó, ninguém sabe a pronúncia correta e isso não é importante. Na segunda parte do parágrafo, ele fala assim, então o que importa é fazer a pronúncia conforme o seu país. Mas se ninguém sabe qual é, então fica complicado, entendeu? Então, respondendo a pergunta do irmão que veio antes, que eu não lembro o nome, me perdoa. Tem 3 problemas na construção do nome de Jeová. E esses 3 problemas pode ser para Jeová, pode ser para Javé, pode ser para Jeová, pode ser para Iau, pode ser para qualquer que for. Qual é o primeiro? Primeiro é uma transliteração. Segundo, nós não temos certeza das vogais. Aí vem, igual o Atafono falou, e ele falou com segurança, que é verdade, porque tem os nossos amiguinhos maçoretas. Mas os maçoretas, eles estão mais de 1000 anos de distância. Entendeu? E o terceiro problema que eu levantei é que, bom, não lembro agora qual foi o terceiro que eu coloquei na linha lá, mas então, respondendo a pergunta, nós não temos 100% de certeza ou segurança de falar sobre o nome, mas tem um mito que o texto de Êxodo diz, nesse mito, na cabeça dos irmãos, não só TJs, mas especialmente evangélicos, e não exatamente os TJs, eles acham assim, que a gente não pode pronunciar o nome, porque se a gente pronunciar o nome, então a gente está pecando. Não é isso que diz o texto. A palavra hebraica por trás do texto original, ele não diz que você não pode falar o nome em vão. Você não pode carregar o nome em vão. Quem tem o texto olê hebraico ou tem o interlinear, vai lá no mandamento de Êxodo capítulo 20 e veja o momento que ele diz lá, eu não estou nem com Bíblia aqui, eu estou comendo num restaurante aqui. Eu já vou ter que sair, mas vamos lá. Lá no texto de Êxodo 20, quando ele fala que não é para falar o nome em vão, não é pronunciar o nome em vão, é carregar o nome em vão. É só você pegar aquela palavra no original, se você tem aí o léxico ou o próprio Strong, clica nela e veja quantas vezes ela aparece no texto original e em que sentido ela aparece. É de levar o nome em vão. Então não é que eu não posso falar a palavra, mas eu não posso carregar esse nome em vão, ou seja, não posso ser um servo assim em vão do nome, entendeu? Do Deus que tem esse nome. Alguém achou aí? Não? O teólogo aí falou que era isso mesmo, eu não sei se ele está com o texto aberto aí, hebraico.
Pastor César, o que o teólogo quis dizer, eu acho que o senhor também entendeu, que ele disse, vou fazer uma pergunta mais acadêmica, eu acho que está mais para aquela teologia liberal que vai flertar com o método histórico crítico. Que é o quê? Quando eu falei, o Dr. Haroldo Jaime, ele tem uma obra chamada Construção do Monoteísmo Judaico, eu acho que ainda está disponível aí em PDF. Ele fala que havia um panteão cananeu, aquela história toda. Eu não entro nessa questão porque aqui é mais uma live voltada para a teologia com perspectivas cristãs. Aí nós temos lá que o El era o chefe do panteão cananeu, El Shaddai é o deus das montanhas, e aí vai. E o Yud-Heh-Vav-Heh é um deus que vem de fora e é inserido ali nesse panteão. E depois, com a construção do monoteísmo judaico, se dá quando Israel esteve historicamente cativo lá na Babilônia, e entrou em contato com o zoroastrismo, e de lá emanaram todas essas escritas de Bereshit, por exemplo, a construção, aquele negócio do paraíso, processo de absorção como um Messias que vem salvar, um anjo mau, um antagonista. Todas essas construções vieram desse encontro, segundo o Dr. Haroldo Jaime. E a obra chama-se A Construção do Monoteísmo Judaico. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. A minha pegada é mais... Entendi. Mas... aqui a palavra, César. A palavra que você quis usar essa daqui. Qual que é? Eu não estou conseguindo ler. Pode falar ela aí, se você puder. Tá. Que é não levar. Ô, Atafona, a imagem não tá mostrando direito. Joga um pouquinho. Isso, aí. Aqui, ó. Olha aí. Isso, essa palavra mesmo. Acho que é essa palavra mesmo. Como é que ela tá no léxico aí, ô Atafona? Deixa eu fazer o... Deixa eu tentar traduzir aqui para o português. Só um momento. Viu? Daqui a pouco, depois do Atafona, vai ser o Du, depois do Du, o Adriano e depois o Bíblia fazendo a pergunta, ok, gente? Então tá aqui exatamente, ó. O Brown Driver Briggs, ele diz, ó, verbo levantar, levar, carregar. É isso aí. Então. É isso aí. Então muita gente, eu já vi TJ caindo nessa, eu já vi TJ caindo nessa e já vi evangélico caindo nessa. Que você não pode pronunciar, que é uma coisa tipo meio esotérica, entendeu? Que se você pronunciar, você atrai não sei o que lá. Não tem nada a ver. O texto diz que você não pode carregar esse nome em vão. Ou seja, levar em vão é como se fosse a mensagem de Jeová, entendeu? Aqui na tradução do Novo Mundo diz assim, ó. Não deves tomar o nome de Jeová teu Deus de um modo fútil, pois Jeová não deixará impune aquele que o tomar do modo fútil. Aí tem aqui um asterisco, ou não proferir, ou não erguer, carregar. Tá aqui, ó. Isso, exatamente. Então, o não proferir tá errado. O carregar tá certo. Seria isso. Muito bem, seguindo aqui. Ô, Du, faz a pergunta rapidinho aí pro César para me passar para os demais. Beleza, calma aí. Só um minutinho, o Du vai falar, ô Atafona, mas isso que eu falei com o não pronunciar tá errado, aí no léxico de vocês, TJ, mas esse erro o evangélico comete igual também. É a mesma coisa. Vamos lá, irmão. Du, pode falar. Aí, Wesley, por favor. Valeu. Então, eu tô muito no assunto que o pessoal começou a falar sobre pronúncia e tal, mas aí eu queria fazer uma pergunta pro pessoal aí, se puderem me responder, eu agradeço. Porque estavam falando aí... Ô, Du, rapidinho. Ô, Du, Deus... se você puder focar a pergunta pro César, porque a turma aqui tá sempre aqui todo dia na live, mas o César não tá sempre. Se você puder focar a pergunta pra ele, fica até mais fácil, cara. Ah, beleza, é porque todo mundo perguntou pra ele, eu não queria que ficasse massivo pro cara, entende? Mas assim, eu vou perguntar pro César então, porque o pessoal tava falando aí que o Deus de Abraão ali é Jeová e é Jesus. Jesus é Jeová, no caso. Mas aí no discurso de Estevão, em Atos capítulo 7, ele fala sobre esse Deus, ó. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, ainda na Mesopotâmia, Piriri Pororó. Aí ele vai falando sobre esse Deus, o Deus que apareceu a Moisés, aos antepassados, a Isaac, a Jacó, etc e tal.
Aqui, ó. Eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Fala sobre Moisés, né? E aí, no final do capítulo, ele fala o seguinte: esse Deus que ele estava comentando no discurso dele, ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Bom, esse Deus dos antepassados é Jeová. E Estevão vê Jesus, que é o Filho do Homem, à direita de Jeová. Então, se Jesus é Jeová, como que fica esse texto? E como que fica Salmo 110:1, que fala que Jeová disse ao Senhor, que é Jesus? Então vamos lá. Primeiro, que lá no texto de Atos, eu vou repetir que eu não estou com a Bíblia aberta aqui, mas pelo que eu me lembro, lá não fala que ele viu Jeová e Jesus do lado. Se você puder ler, lá fala que eu estou vendo céus abertos e Jesus e o Filho à direita. Eu não lembro exatamente como diz o texto, mas não fala que... Diz a direita da glória de Deus. Isso. É assim que diz o texto. Exatamente. Então não há essa percepção que você falou aí na sua fala, né? Mas tudo bem. O que o cristianismo, a história do cristianismo defende, desculpa, esqueci seu nome. O que a história do cristianismo defende é que há um único Deus. Esse único Deus tem um nome só. Os outros, um nome próprio, que eu estou dizendo, um nome próprio só. Tem vários nomes, nomes genéricos, nomes específicos. Então, nomes específicos são vários. El Shaddai é um nome específico que só Jeová recebe na Bíblia. Não tem outra divindade na Bíblia chamada de El Shaddai que não Jeová. Mas isso são nomes específicos. Esse Deus, ele também tem nomes genéricos, como, por exemplo, Elohim. Então, outras divindades também são Elohim. Baal é Elohim, Dagon é Elohim, anjo é Elohim. Até homens, dependendo da missão no momento, é chamado de Elohim. Então, esses são nomes genéricos. Então, a gente entende que, o cristianismo entende que Deus é um só. E esse único Deus, ele tem nomes genéricos, que se aplica a ele ou a outras divindades. Como nós temos no nosso português o nome Deus. Deus é um nome genérico, que pode servir para o Deus verdadeiro ou para outros deuses. Deus tem nomes específicos. Esses nomes específicos se aplicam somente a ele nas 4 linhas da Bíblia, como, por exemplo, El Shaddai, Elion, tem vários. Talvez uns, eu não sei exatamente quantos, mas tem vários. E essa única divindade, que recebe nomes genéricos e nomes específicos, tem um nome próprio, que é o nome dele. E esse nome próprio, ele revela só para Moisés. Quer dizer, ele revela a partir de Moisés, é que ele revela esse nome. Então ele se relaciona com Adão, o Adão não sabia esse nome, ele se relaciona com Abraão, Isaac, os caras lá, os patriarcas, ninguém sabia esse nome. Aí para Moisés ele falou: olha, eu me relacionei com quem veio antes de você, mas pelo meu nome, eu não revelei meu nome a eles, mas vou revelar você. E aí esse nome é uma revelação, e nessa revelação a gente entende que esse Deus único e verdadeiro tem um nome próprio, tem nomes genéricos e tem nomes específicos para ele. Só que um nome é próprio. Qual é o nome próprio? É o tetragrama. Ok. Para quem defende a ideia da Trindade, não há problema em entender que o tetragrama é o nome pelo qual essa única divindade se manifesta. Então, o Pai é Jeová, o Filho é Jeová, o Espírito Santo também é chamado de Jeová. É essa a nossa compreensão. Baseado em quê? Baseado na revelação de Deuteronômio 6,4. Vocês sabem, quem gosta de estudar, que o texto mais importante do judaísmo é Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. Só que o Moisés, ele tinha 2 palavras em hebraico para usar para único. Tem a palavra Echad, que é um único de uma série, como por exemplo um cacho de uvas. Tem várias uvas, mas é a palavra Echad. Ou ele tinha a palavra Yahid. Yahid é uma palavra onde é um só, como é que eu vou dizer? É uma unidade indivisível. E a palavra Echad é a palavra unidade, mas é a palavra de unidade. Por exemplo, quando Deus fala assim, ó, e serão ambos uma só carne. Lá fala
levassar errad. Uma carne só, mas são duas pessoas formando uma só carne. Então, o Moisés usa essas palavras, inclusive no Gênesis. O Moisés intercambia essas palavras, e se você pegar um léxico aí e pesquisar a palavra Yahid, todas as vezes que aparecer a palavra Yahid, é uma unidade simples, onde só tem um único ser, como por exemplo no Salmo 68, ele faz com que o solitário habite em família. O solitário lá é Yahid, é um cara sozinho. E o cara sozinho vira em família, ok? Quando Deus deu a revelação a Moisés, dizendo, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, ele usa a unidade composta. Ele usa a unidade composta. A mesma unidade onde ele diz assim, ó, serão os dois um só. Então é uma unidade... Eu já Só um concluo. instantinho, olha Eu já só. concluo. Tafona, pera, eu já concluo. Conclui, tá, tudo bem. Então ele diz assim, Adão e Eva são duas pessoas e serão como uma só carne, tá certo? Então, basicamente, quando Moisés pronuncia então o Shema Israel, ele deixa para nós um problema para resolver. E nós cristãos entendemos que naquela revelação se encontra a Trindade, por exemplo. Pode falar, Tafona. Então, Rapidinho, Tafona, só para não te cortar, porque tem bastante gente para fazer perguntas, senão vai ficar o bate-papo. mas se eu não falar agora, vai passar batido. Pode falar, então eu já passo para o Adriano. Eu vou discordar do César quando ele disse que Deus revelou seu nome a partir de Moisés. Bom, Abraão, como vocês mesmos usam lá o Gênesis 8, ele falou com alguém e chamou esse alguém de Jeová. Então, quando você vai ali, que Deus fala, eu apareci a Abraão, Isaque, a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, está lá o tetragrama, não lhes fui plenamente conhecido. A palavra nome ali é Shem. Ela pode ser tanto um nome pessoal, como ele pode ser fama. Abraão conhecia o nome pessoal, ele chamava Deus de Jeová. O que ele não conhecia era a fama, porque Deus nunca teve que lutar por alguém como ele fez a partir de Israel. Então, a palavra nome ali não é nome pessoal, é Shem, é fama. Tá? Ninguém nunca tinha visto Jeová como ele agiu a partir do Êxodo. E uma outra coisa, é interessante esse negócio aí. Você falou que tem Errad e Yahid. Tem uma terceira palavrinha que poderia ser usada, que é Yehidat, tá? Que seria unidade. Mas o ponto é o seguinte, usar Gênesis, houve tarde, manhã, primeiro dia. Primeiro ali é Errad. Né? Deixará o homem seu pai... junção de dois. Isso, junção de dois, beleza. Deixará o homem pai e sua mãe, e ambos serão uma só carne, ali é Arad, que é o feminino. Dois, tá. Agora eu quero... Você pode explicar para nós quais são os dois elementos de Deuteronômio 6.4 para você fazer o Errad ser composto? Porque lá você tem tarde, manhã, homem e mulher. Quais são os dois componentes do texto para ser composto? Bom, vamos lá. Primeiro, essa unidade composta não necessariamente é uma unidade de 2, pode ser de 10, de 3, de 1000. Por exemplo, sim, quando eu uso a palavra o cacho de uvas, então eu vou dizer, se você tem uma uva solta no prato, em hebraico você não pode dizer errad, você tem que dizer yahid, porque ela é sozinha. Se você tem um cacho de uvas no prato, você não pode dizer yahid, você tem que dizer errad, porque é uma unidade que tem um monte dentro. Então, não necessariamente essa unidade... Então, primeiro, Errad é uma unidade composta. Até aí, acho que você está de acordo. Isso aí é gramática. No exemplo da caixa de uva que você deu, sim. Mas eu quero dizer 2 ou mais componentes em Errad em Deuteronômio 6.4. Então, vamos lá. Se é composto, tem que ter pelo menos 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 1000. Então, vamos lá. Então, primeiro... Vamos para a questão gramatical. Na gramática, Errad é unidade composta e não unidade simples. Unidade simples é uma unidade que só... Ok. Não depende. Não depende. Peraí, uma vez de cada, gente. Não, tá. Eu não vou interromper mais ele, não. Desculpa, César. Se depende, não depende, porque isso dá uma olhada no léxico aí, cara. Entendeu? Agora, o que nós entendemos, Otafona, é que quando Moisés escolhe essa palavra, ou é direcionado por Jeová para escrever essa palavra, que nós escrevemos na inspiração plenária da Bíblia, então, quando Deus deixa essa palavra na Bíblia, ele tinha uma outra para usar, ele tinha 4 para usar, você lembrou uma terceira, mas ele tinha 4. Só que essas duas, Errad e Yahid, são as mais frequentes no corpo do texto de Gênesis 1 a Malaquias 4. Então, uma é unidade composta, outra é unidade simples. Ele deixa essa.
eu não tenho a obrigação de falar aonde que eu consigo ver 3 aqui. Essa sua pergunta não faz sentido. O que eu posso dizer gramaticalmente é que a unidade usada é uma unidade composta e não simples. É uma unidade que comporta mais de um ente nessa unidade. Assim como serão os dois uma só carne, podia ser 2, podia ser 3, podia ser 4, podia ser 10, podia ser 50, podia ser 1000. Agora, quando a gente vai entender que é 3, 15 segundos. Quando a gente vai entender que é 3, a partir de outros textos, o que Deuteronômio 6,4 nos deixa de legado para a gente é Deus, ao inspirar aquele texto, ele deixou um enigma para a gente, que ali é uma unidade composta. E aí a gente vai entendendo isso com base na revelação. A unidade composta que você está defendendo é uma inferência, porque, olha só, Errad pode ser o... Para um instantinho. Deixa eu só terminar isso aqui, o César falou, eu falei, aí eu calo a minha boca. Errad, ele pode ser composto? Pode. O cacho da uva, ele é composto de várias uvas. Perfeito. Uma uva sozinha, Yahid, é uma unidade de uva. Aí é Yahid, não pode ser Errad. Tá? Mas para o Errad ser composto, você tem que ter elementos no texto que você prove que tem mais de uma unidade. O texto de Deuteronômio 6,4 não tem isso. Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Errad. Não tem no mínimo 2 para dizer que é composto. E isso que você está falando é um argumento, ok. Só que esse argumento, ele não tem cabimento gramatical. Quando você vai para o léxico e pega a palavra Yahid, é sempre unidade composta. Quando você vai para o léxico e vai para... desculpa, Yahid é unidade simples. E vai para o Errad, é sempre unidade composta. Então, Errad é composta e Yahid é simples. É só você pesquisar na sua Bíblia, por exemplo, o tempo todo que parece Errad, tarde e manhã, um dia. Então, é uma unidade. Yom Errad, eu acho. Eu estou sem a Bíblia aqui. Mas deve ser Yom Errad. Isso. Quer dizer, Yom é dia, Errad é um. Mas é uma unidade composta. Composta de quê? Composta de 2 partes. Houve tarde e manhã, formou uma unidade, que é um dia. Perfeito. Entendeu? Então, sempre no corpo do texto, a palavra Errad significa composto. Não é o contexto que decide, é a palavra que decide. Não. Se é composto, é Errad. Se é simples, é Yahid. É isso. Vamos continuar aqui a dinâmica, gente, senão a gente... Eu estou falando, né? Não tem os 2 elementos ali e ele diz que é Errad. Beleza, não tem problema nenhum. Peraí, vamos formular minha pergunta, porque não foi respondida. Não, Dudu, segura aí, porque eu tenho que passar para os outros, ok? Ô Adriano... Dudu, é que eu trabalhei você fez acho que 2 ou 3 perguntas, e eu acho que eu trabalhei muito a primeira, mas aí dá lugar para outra. Assim, é porque você explicou que a Trindade, o nome dela é Jeová, disso eu já sei. Peraí, Du, caso dê tempo, o César responde as outras 2, tá? Mas eu vou sair já, minha mãe mandou fazer um negócio aqui. César, você consegue entender a pergunta dele, então? Eu não lembro mais a outra. Faz a pergunta assim, de novo. Eu queria saber... Beleza. Deixa eu ligar minha câmera aqui de novo. Mas aí, Wesley, pula à frente dos outros, né? Não, eu falei por avançado, Wesley. O pessoal falou de um monte. Virou debate, depois... Aí quem já perguntou não foi respondido, aí pergunta de novo, e a gente tá ficando só de enfeite na live. Não tá não. Eu vou passar a oportunidade sim, Adriano. Você é o próximo já. Vai, Du, faz a pergunta mais objetiva. Certo. Aí, ó. Então, o pessoal tava falando aí que o Deus que apareceu a Abraão e etc. é Jeová. E que esse Jeová é o nome da Trindade. Só que aí, no finalzinho do discurso de Estevão, ele fala que ele vê o Filho do Homem em pé à destra desse Deus, que é Jeová. Para vocês é a Trindade. Então eu queria saber como é que fica isso. Porque assim, ó, eu fiz até um desenho, ó, para ver se... Essa parte eu expliquei, querido. Sim, isso eu já sei, mas ó, aqui ó, em Atos 7, se tu puder abrir minha tela aí, fica mais fácil de ver. Esqueci, desculpa. Aqui em Atos 7, o Estevão vê Jesus à direita de Deus. Beleza. Esse Deus para vocês é a Trindade. E o nome da Trindade é Jeová. Ela parte de um princípio errado. Lá não está dizendo que quando eu terminar, você me responde aí, que eu não terminei de fazer a pergunta. Aí, ó, ele vê Jesus à direita da Trindade, e essa Trindade para vocês é Jeová. Bom, se Jesus é Jeová, se Jesus é o Deus Jeová, como que Estevão vê a Trindade, o Filho, o Pai e o Espírito Santo, e o Filho do lado dela? Também como fica Salmo 110:1, onde Jeová, que é a Trindade, fala para Jesus? Essa é a minha pergunta.
Fechem o microfone, por favor. César, o senhor entendeu a pergunta dele? Eu entendi, na verdade, eu comecei a resposta por ela, né? Eu disse que lá, no texto de Atos 7, lá não fala que Jesus estava à direita de Jeová. Não diz, isso é ele que está pensando que diz. Mas o texto não diz isso. O texto diz, deixa eu ver aqui, eu consegui uma Bíblia aqui, me trouxeram. Que ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Só diz isso o texto. Agora, sobre o Salmo 110, vamos lá. Salmo 110. Peraí, só um minutinho. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Jeová a Adonai. Então, o Jeová está conversando com Adonai, dizendo, assenta-te à minha direita. Na verdade, esse texto é um texto a favor, não é contra. Esse Adonai do texto é Jeová? Como que Jeová falou com ele? Porque são 3 pessoas. E sobre Atos aqui, eu falei que o Deus aqui é Jeová, porque o texto está falando do Deus dos antepassados. Vocês disseram, os trinitários aqui, o Jeremias, e você falou que esse Deus dos antepassados, que é a Trindade, é Jeová. Então a pergunta é, se Jesus é Jeová, como que Estevão vê a glória de Deus e Jesus à direita desse Deus que é a Trindade, que é Jeová? Tá, então eu vou responder a sua pergunta com o texto que eu pedi para ler lá no começo, não sei se você estava na live, que é o Gênesis 18. Diz assim, ó, Jeová apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens em pé na frente dele. Então ele viu Jeová. Como que ele viu Jeová? 3 homens. Jeová apareceu para Abraão a partir de 3 pessoas. Pronto. Muito bem, muito bem. Mas se são 3 Jeová, não são 3 Trindade? Não, Pera aí. então, é que assim, ó, o que não, talvez não tenha ficado claro é que Jeová é o nome sagrado pelo qual o único Deus verdadeiro se apresenta como sendo o nome próprio. Então, o nome próprio dele é Jeová. Só que a forma, a essência dele não tem a ver com o nome. Ele é apresentado na Bíblia em 3 pessoas, igual Abraão viu. Abraão, meio-dia, lá no calor do dia, viu Jeová. Ele olhou e viu 3 homens. Se você tem a Bíblia, você parece que é TJ, né? Se você ler o capítulo 18 e o capítulo 19, faça, por favor, essa lição. Por quê? O Abraão começa a conversar com Jeová a partir desses 3 homens. Cada um desses 3 homens é chamado de Jeová. No capítulo 18 e no capítulo 19. Depois fica um Jeová, um chamado de Jeová, com Abraão, que Abraão fica lá falando, fazendo aquela oração, dizendo, e se lá tiver 50, e se tiver 40, e se tiver não sei quantos. Enquanto isso, 2 deles vão para Sodoma e Gomorra. Lembra que esses 2 seres buscam o Ló, lá de Sodoma e Gomorra? Lá em Sodoma e Gomorra, cada um dos 2 é chamado de Jeová. Então, um Jeová fica com Abraão, onde o Abraão está intercedendo, e outros 2 que recebem o mesmo nome vão lá para Sodoma e Gomorra. Então, na sua Bíblia de TJ é até mais fácil, porque você vai perceber a palavra Jeová ali em cada um desses 3 entes. Então, o Senhor, Jeová, se manifestou a Abraão. Como? Ele olhou e viu 3 homens. Então, é basicamente isso. Maravilha, seguindo Beleza, aqui a nossa dinâmica. Aqui, Du, viu, segura aí, obrigada aí segura aí pela agora. oportunidade, viu, mano? Vou sair Valeu, aqui, cara. queria me despedir só. Valeu aí. Valeu. Tchau, boa tarde a Eu todos também aí, boa preciso noite, ir, sei lá. assim. Ô César, Que bênção. Ô César, rapidinho, só para responder o Adriano. Adriano, vai lá, Adriano, antes que o César... Manda aí, Adriano. Então, pastor César, você trouxe uma informação que ela está incompleta em relação ao Errade sobre Gênesis capítulo 18. A palavra Errade, o senhor disse que ela sempre aparece como unidade composta, e isso é uma inverdade do Senhor. Se eu só ler, por exemplo, Eclesiastes capítulo 4, versículo 8, lá diz assim, ó, um homem, e a palavra ali é Errade, então, um homem totalmente solitário, não tem unidade composta, né? E a palavra que aparece ali é Errad. Então, Errad, homem totalmente solitário, ainda dá ênfase para dizer que não tem nenhuma possibilidade de você colocar unidade composta ali na palavra Errad. Outro erro que o senhor comete, na verdade não é erro, né? Porque o senhor sabe que o senhor está passando informação que não condiz com a realidade. Então, Se você peraí. Então, a questão agora é pedir, a questão da sabedoria moral, é isso?
e o senhor pedir, por exemplo, não, é porque o senhor diz uma coisa, é como um professor de matemática. Se entrar um professor de matemática aqui dizendo que 2 mais 2 é 35, todos nós nos vamos discordar. E aí vamos atacar o argumento dele, e não o professor de matemática. Até porque o fato de ele ser professor deveria o impossibilitar de trazer informações infundadas. Se eu pedir para o senhor assim... Peraí, se a questão é sobre a minha moral... Não é sobre sua moral, já foi explicado. Então eu não sou uma pessoa boa para falar com você. Pode procurar outra pessoa para te ajudar. Na verdade, você está se fazendo de vitimismo porque... Peraí, Adriano, peraí, gente, peraí, rapidinho. Peraí, Adriano, você... Mas nem te conheço. Não, tudo bem. Respeita o pastor César, Adriano. Respeita Esse cara da live. Peraí. Eu vou começar a tirar se não obedecer a minha... Ó, vamos lá. Adriano, seja objetivo na pergunta, por favor. Eu estou sendo objetivo, na verdade. E então, outra coisa, volto a repetir, eu não ataquei ele, eu disse que o argumento que ele trouxe... Você me atacou no momento que você disse que eu sabia que não era verdade, estava usando esse argumento maldosamente. Isso Adriano, você pode reformular a tua pergunta, Adriano, para ele? Claro, é assim, quando a gente mostra que os trinitários estão errados, eles partem por vitimismo. Adriano, tudo bem, mas senão vai perder o formato da live. Mas vamos lá, tirando o seu ataque pessoal, responda a pergunta, não tem problema nenhum. Vamos lá. O texto, quando aparece errado, quando aparece a palavra errada... Eu não perguntei ainda, viu? Só para deixar claro. Você não já usou o texto de Eclesiastes? Não. A minha Conclua pergunta... Aí, Adriano. Conclua aí, Adriano. Então usa o texto e faça a pergunta. Vamos lá. Só para mostrar, César, só para mostrar que a informação que o senhor trouxe, ela carece de mais informações. Tá melhor assim? Porque se nós formos contar de 1 a 10, não é o senhor está me interrompendo, professor. Um de cada vez, gente. Um de cada vez. Doutor César aí, senão eu não consigo nem perguntar para ele, que ele fica interrompendo. César, em Eclesiastes 4:8, refuta o argumento que ele trouxe, dizendo que é errado sempre a unidade composta. O texto deixa claro que não é. Se formos contar em hebraico de 1 a 10, o número 1 vai ser errado. Aí ele usou Yahid, que é sempre unidade simples. Eu não sei de onde que ele tirou isso, porque parece, eu já vi argumento unitário dizendo que é exatamente o oposto. Yahid seria uma possibilidade de unidade composta. Mas a minha pergunta é a seguinte... Não, calma aí. Eu vou responder cada um desses primeiro. Peraí. Lá em Gênesis, mas eu não quero que você seja debate. De cada vez, peraí. Ô César, o pastor César... Você falou duas coisas e agora vai fazer pergunta? Não, eu quero responder cada uma delas primeiro. Depois você pode fazer a pergunta. Tá, então leia para mim Eclesiastes 4:8 e coloca a unidade composta aí nesse texto. Com prazer. Vamos lá, o texto diz assim, ó. Eu vou ler o versículo 7 para efeito de contexto. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. A palavra debaixo do sol dentro de Eclesiastes é a expressão mais repetida. Significa que acontece o tempo todo, aqui embaixo. Isto é, um homem sem ninguém não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. Ele não está falando de uma pessoa específica, ele está dizendo qualquer um da humanidade. O primeiro é o debaixo do sol. Ele viu uma coisa debaixo do sol. O quê? Que qualquer homem da humanidade que não tem irmã e que não tem mãe, deixa eu ler aqui o texto, isso é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, seus olhos não se fartam. Ele diz, o que ele está dizendo, o errado aqui é qualquer ser humano debaixo do sol. Pronto. É uma unidade de qualquer uma. Bom, novamente a informação está errada porque eu não perguntei a explicação teológica do texto. A questão aqui é gramatical e a palavra é errada e aí é traduzido unidade composta. Está todo mundo aqui ouvindo a gente. E aí, para reforçar, o senhor ainda não conseguiu explicar esse texto, Deuteronômio 17:6, que diz assim, ó. Pela boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, aquele que merece a morte deve ser posto à morte. Mas pela boca de uma unidade absoluta, e a palavra é errada, uma testemunha, ela deve ser posta à morte. Então, se o senhor não conseguiu explicar, etimologicamente, gramaticalmente, não é teologicamente, é gramaticalmente. Peraí, gente, peraí. O pastor César conhece o hebraico também, né? Pera, teólogo. Eu prometo, pastor César, que eu dou o tempo que o senhor precisar para responder o Adriano. O tempo que o senhor precisar. Ô, Adriano, conclua a pergunta para ele entender, por favor. Assim, ó, a pergunta é a seguinte. Ele não deixa eu falar, aí fica complicado. Muta ele aí.
Não, eu estou fazendo a pergunta para o senhor, Então, mas eu eu queria que perguntei você fizesse a gramaticalmente, pergunta, aí eu tu não deixa eu respondo. falar, Aí você querido. faz outra pergunta, eu respondo. Adriano, faça a pergunta para ele, Adriano. Então, Mas multa ele aí, senão eu não consigo Faz a falar. pergunta, Adriano. Adriano só faz a pergunta. vai lá, Adriano. Multa Mas, ele aí, Cavalcante, o multa ele Adriano aí. não conhece o hebraico. Não, Pera aí. mas eu sei muito bem que o César está trazendo informações incompletas. Vamos lá, vou perguntar de novo, viu, professor César Ó, Cavalcante? a live tava... Deuteronômio 17, versículo 6. Ali usa a palavra errad para se referir a uma só pessoa, ou seja, uma unidade completamente absoluta. Se eu contar de 1 a 10, o número 1 vai ser errad em hebraico. Ok, E se eu vou- vê novamente Eclesiastes 4:8, que ali usa um homem e se refere a um ser, um indivíduo, um CPF. E novamente a palavra é errad. Ele disse anteriormente que a palavra errad, sempre quando aparece, é unidade composta. Pega esse argumento gramatical, etimológico, e aplica nesses dois textos e mostra para nós a unidade composta, como o senhor disse. Essa é a pergunta. Ok, pastor César, o senhor tem o tempo que precisar. Mutem aí os microfones, ok? Eu não quero ninguém interrompendo. Pastor César, pode desmutar e responder o Adriano. O Adriano usou 3 argumentos de uma vez, com ataques pessoais a mim. Então, primeiro, eu estou usando o argumento com toda a sinceridade do meu coração. Não é que eu sei a verdade, estou escondendo de vocês. O que eu estou ganhando com isso? Nada. Nada. Eu vou para o inferno se isso que ele está falando é verdade. Porque aí eu sou mentiroso. Mentiroso geralmente não é do reino de Deus. Então, primeiro, o ataque pessoal dele, eu deixo no pé da cruz, está tudo bem. Os 3 textos que ele usou 2 textos e um numeral. Bom, vamos lá. Eu não sei o que você conhece de hebraico, mas tem mais de uma forma de contar o numeral. De fato, no número cardinal, o número 1 em hebraico é errado, mas é errado porque ele é um do resto dos números. Então, é 1, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, ele é um do restante. Então está respondido o primeiro do numeral, que não era exatamente um texto. Então, errad é 1, porque ele é 1, depois tem o 2, depois tem o Éfes, que é o 0, depois tem o 1, que é errad, depois tem o 2, que é o Stein, depois errad, Stein, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Eva, Shimone, Tesha e tudo mais. Beleza. Então ele é um do resto. Então, reforça o argumento de que errad é um de um grupo. Segundo, o texto que você leu eu não lembro agora, de Eclesiastes, não foi? Foi Eclesiastes, né? De Eclesiastes, ele está dizendo, vi uma coisa debaixo do sol. Então, debaixo do sol, ele viu uma coisa. Que coisa? Um homem, quando ele é solteiro, quando ele é sem pai, sem mãe, sem não sei o que lá, isso é o que ele viu. Esse é um daqueles que estão debaixo do sol. Não é uma questão, não estou forçando gramática, é só o contexto do texto está explicando. É um homem do restante da humanidade. Terceiro texto, terceira coisa que ele usa. Deuteronômio, o das testemunhas. Ora, o das testemunhas reforça ainda o argumento. O texto diz assim, eu não sei o versículo 17, o quê? Deixa eu achar aqui, ó. Versículo 5. Então levarás o homem ou a mulher, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Mas pelo depoimento de uma só, não morrerá. Tem 3 testemunhas. Se as 3 falarem, vai apedrejar, então ele é apedrejado. Mas se um só falar para apedrejar, um dos 3 falar para apedrejar, ele não é apedrejado, meu Deus do céu. É só ler o texto. Então, esses argumentos que você está usando, na verdade, reforçam o argumento. Muito bem. O Adriano, peraí, Adriano. Como eu dei a oportunidade para o Du fazer a tréplica, você pode fazer e o César vai fazer depois, aí eu passo para o Bíblia que está esperando para fazer pergunta. Bom, primeiramente que nenhum dicionário de hebraico diz que errad é unidade absoluta. Etimologicamente falando, não. Porque não Segunda é coisa errado, que é unidade composta. Se falar segunda que que tá errado. desculpa, o que você falou aí, errad é a unidade absoluta. Nenhum deles diz que é unidade composta. Isso aí é uma deturpação do texto, porque como a Tafona já deixou bem claro aqui, no contexto onde eu cito 2 coisas, por exemplo, o homem e uma mulher são um, eu posso colocar errado e aí eu estou citando o que compõe esse um. Só que etimologicamente a palavra significa unidade absoluta.
Então, em nenhum dicionário você vai ver a etimologia dessa palavra como o senhor trouxe. E a sua explicação de Deuteronômio 4 e Eclesiastes 4, misericórdia, César, mas eu esperava muito mais, com todo respeito. É só isso, viu? Obrigado. Ok, obrigado, Adriano. Pastor César, o senhor pode fazer a réplica dele. Não, ele usou dois textos. Bom, o do errado, eu já expliquei lá do numeral. O número 1 é o 1 do restante. Esse é o número cardinal, né? O número cardinal é isso aí. De Eclesiastes. Eclesiastes, no versículo anterior fala, eu vi uma coisa debaixo do sol. Um homem, quando acontece isso, um homem da onde? Debaixo do sol. Então é o texto, é só o texto, o contexto responde ao assunto. E as duas testemunhas, as três testemunhas, né? Pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, será morto. Mas se for uma só das 3, óbvio. É óbvio que está no texto. O errado, tem 3, shalosh, 3. Errado. Uma daquelas 3, se ela disser que tem que morrer, não vale. Mas se for 2, a maioria ganha. O que o assunto de Deuteronômio está dizendo é que a maioria simples ganha. Tem 3 testemunhas para te julgar. 1, 2, 3. Os 3 falam que é para te apedrejar. Você vai ser morto apedrejado. Nada a ver com errado isso aí, César. Adriano, segura aí, Adriano. Falam para te apedrejar. Você vai ser apedrejado. Mas se for um só, então fica 2 para te livrar e 1 para te apedrejar. Você não vai ser apedrejado. Pronto, é isso, é só isso o texto. Agora, muito bem, deixa. Pessoais, tá tudo bem, meu irmão. Eu peço desculpa para todos aí. Eu peguei a parte que eu começo falando e nós vamos publicar todos os TJ aqui para saber se houve ataque ou se é vitimismo do César. Adriano, rapidinho, deixa eu passar para o Fanuel e o Bíblia tá esperando. Ô, Bíblia, faça a tua pergunta bem objetiva para a gente ganhar tempo com o César aqui, por favor, cara. Beleza, então eu ia fazer uma pergunta relacionada com o hebraico, mas como o assunto virou isso, ô César, eu sou testemunho de Jeová também, tá? E eu queria fazer uma pergunta para você relacionado com o que Marcos capítulo 12 vai citar. Por exemplo, quando Jesus é indagado sobre o primeiro maior mandamento, ele vai citar inclusive a Shema Israel. Só que não aparece lá o numeral também em grego, reis, estin, né? É um. E o escriba que faz a pergunta a Jesus, ele reforça ainda. Jesus, você falou com certeza, ele é um só. Esse reis em grego, que é um numeral também cardinal, ele significa a ideia também de uma unidade composta? Qual é o texto de Marcos? Marcos capítulo 12, versículo 29. Então, vamos lá. Bom, minha área não é o grego, tá, gente? Eu nunca escondi de ninguém que grego eu sei ler e escrever, mas eu não sei, eu não sou um conhecedor da gramática grega. São vários casos, declinações e tal, não é comigo, não. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho acerca da sarça, que ele diz, sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha, não é Deus... Então, aqui não está falando sobre o Shema, que é o texto de... Marcos 12... 12, 26 eu li. 29. Tá. Então eu estava lendo errado, desculpa. Vamos lá. Chegando os escribas, tendo ouvido a discussão, vendo como Jesus lhe houvera respondido, perguntou-lhe, qual o principal de todos os mandamentos? Respondeu ele, o principal é, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é único. A palavra lá é reis. E o que mais? E qual é a dúvida? A dúvida é porque, nesse caso aqui, também aparece um numeral cardinal. Ele também subdivide aqui em uma unidade composta? Então, no grego eu não manjo, então eu não sei. Eu posso pegar aqui o léxico, aqui, dar uma olhada, mas eu não... A gente tem que lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas ninguém lá estava falando grego. Jesus não estava falando isso aí em grego para ele. Apenas o registro está em grego. Nesse caso, ele falou errado, por exemplo, né? Ele falou, com certeza ele falou errado. Por exemplo... Veja, ele falou errado e não errado, né, gente? Por exemplo, você tem os grupos dos fariseus, saduceus, zelotes, essênios, lá no primeiro século. Os fariseus, zelotes... E eles, por exemplo, você não tem nenhuma discussão acerca deles discutindo sobre Deus ser uma pluralidade de pessoas. Você tem eles discordando sobre espírito, sobre ressurreição, sobre
Mas os judeus, os saduceus, por exemplo, e os fariseus, eles estavam em comum acordo quando olhava para Deus e via que Deus era um só, errado. Ok, tá bom? Tá bom, É isso mesmo. valeu com você, não. Muito bem, vamos continuar aqui. O Fanuel, chegou o Kleber, daqui a pouco eu passo para o Kleber. Fanuel, você tinha uma pergunta para o César? Por favor, seja bem objetivo na pergunta. Boa noite, pastor César. Admiro bastante Moçambique aqui. Bem, a pergunta é acerca do nome, né, do Senhor. Acho que o pastor disse que o nome, primeiro, não sei se eu ouvi bem, disse que o nome foi revelado a Moisés. Só que aqui em Gênesis, capítulo 4, versículo 26, assim diz, e a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então esse começou a invocar o nome do Senhor. Então queria saber o que o pastor tem a dizer. Será que alguns profetas antes de Moisés, como o Sete, já conheciam o nome do Eterno? Ou só Moisés É o argumento do Marcelo, né, que o Atafona usou agora há pouco, é verdade. Vamos lá. De fato, o nome, o tetragrama, ele aparece no corpo do texto da Torá antes do Êxodo. Ele aparece antes do Êxodo. Mas quem foi que escreveu Gênesis? Foi Moisés. Moisés escreveu Gênesis como um observador, como uma testemunha ocular? Não. O Moisés não estava lá quando Deus disse haja luz. Mas ele disse, ele escreveu, ele que escreveu. Se nós conhecemos alguma coisa da criação, isso é graças a Moisés, que Moisés é quem escreve. Logo, qual é a compreensão natural? Que Deus revelou esse nome a Moisés, isso lá em Êxodo, no início do relacionamento entre Deus e Moisés, quando Moisés tinha 80 anos, que essa revelação acontece na sarça, lá em Êxodo 3,14. No capítulo 6, Deus fala para Moisés, olha, eu me apresentei a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, mas para você eu dei a conhecer o meu nome. E por causa dessa revelação, que acontece quando Moisés tem 80 anos de idade, que ele, Moisés, escreve o tetragrama desde o Gênesis. Deu para entender? Deu para perceber. Ok, maravilha, obrigado, Fanuel. O Kleber Guedes, professor Kleber Guedes. Professor Kleber Guedes. Irmão, escuta, só um minutinho, eu vou sair, mas antes eu queria falar para o pastor César. Pastor César, esse aqui é o meu perfil, eu tenho aqui lives apologéticas. Quando o senhor puder dar o ar das graças lá para a gente conversar sobre essa questão. Eu não sei como eu te sigo, eu não manjo nada de TikTok, eu sou novo nisso, então se você puder me manda uma mensagem inbox no TikTok, aí eu vejo e te sigo lá. E lá, já tem uma mensagem minha lá pro senhor. Eu vou mandar outra aqui, tá bom, gente? Obrigado aí, lá para as 20 horas, minha live lá. Faz o seguinte, coloca um pontinho aqui no chat, que aparece teu nome aqui e eu clico, por favor. Olha aí, mandei um ok. Não apareceu. Vai lá pra gente, para o senhor ver como que é a nossa página apologética, e o tema hoje é Jesus é Jeová do Antigo Testamento. Um abraço. Ok, obrigado, professor Jeremias. O professor Kleber está aqui. O professor Kleber, o senhor tem alguma pergunta para o César? Se eu for bem objetivo, eu agradeço. Só procurar professor Clodovil. Desculpa, não aguentei. Tá bom, eu achei aqui, já consegui. Porque ele chama todo mundo de Maria do Barro, aí eu brinco também, entendeu? O Kleber... Desculpa, vou ficar quietinho, perdão. O Kleber... Peraí, o Atafona, o Kleber não está respondendo, enquanto o Kleber não vem, para a gente ganhar tempo, eu vou voltar novamente à nossa dinâmica, para o teólogo, depois para o Atafona, ok? Aproveitar enquanto o César... Gente, eu tô indo embora, obrigado. Isso acabou aí, Deus abençoe vocês, porque eu vou ser mandado embora daqui a pouco. César, deixa eu aproveitar. César, você falou algo... Meu microfone estava fechado, deixa eu falar aqui, peraí. Então, vai rapidinho aí, César. Vamos lá, eu tenho uns 2, 3 minutos. Então, eu não tenho pergunta para fazer para o César, eu tenho uma correção para fazer sobre a fala dele, né? Ele disse que errade não, se significa, a palavra errade significa unidade composta. Isso aí não é a verdade. Errade é um número, um. É a primeira, é um igual no português, certo? É verdade. E a palavra errado várias vezes aparece na Bíblia como no sentido absoluto. Por exemplo, se o César abrir a Bíblia dele em Gênesis capítulo 10,
ele vai ver lá a palavra errado sendo aplicado para uma pessoa, né? E Heber teve um filho. Deixa eu ver aqui, ó. Gênesis capítulo 10, versículo 25. E o nome do Peleg lá, diz que o rapaz lá teve um filho e o nome dele era Peleg. Errade. Você vai ver essa palavra errada aparecer várias vezes como uma ovelha, um cordeiro, uma colher. A palavra errada ela aparece mais na Bíblia para no seu sentido singular, literal, daquilo que ele significa, para unidade composta. No entanto, a palavra errade ela aparece sim no sentido de unidade composta na Bíblia. Dizer que errade significa sempre unidade composta, isso não condiz com a verdade do dicionário, do léxico, certo? Errade é no seu sentido singular mesmo, é mesmo, certo? Não é unidade composta. A palavra errade denota principalmente o número indicando singularidade e pode indicar também unidade composta quando existem elementos dentro do texto para isso. Entende? Então a gente tem que passar a informação verdadeira. Não pode ser tendencioso. Agora dizer assim, errado é unidade composta sem uma construção teológica quando é aplicado para o eterno. Teologicamente, alguém pode dizer que Jeová é composto. Agora, Deuteronômio 6,4 é no seu sentido singular e absoluto. Não existe gramaticalmente, não tem como defender. Kleber, eu peço para você ouvir o César, tá bom? Kleber. Kleber, então tá, vamos lá. Qual que é o texto de Gênesis 10, por favor? Olá, Kleber. Seu microfone, Kleber. Seu microfone, Kleber. É Gênesis 10, 26. 10, 26, César. 10, 26. É o texto que ele citou, pelo menos. Vamos lá. Joquitã gerou Almodá e Selef e Hazar. Não deve ser. Então, vou perguntar para ele de novo. Qual que é o texto de Gênesis 10? Desmuta aí o microfone, Kleber. No hebraico não está essa palavra aqui em Gênesis 10, 26, professor. Não tem. Ele está errado aí. Ele tá errado. É isso que é ruim, porque o cara quer discutir, mas o cara não conhece o texto. Calma aí. Deve ser o verso 25. E ele vai atacar o cara, mano. Deve ser o 10, 25. Vamos lá. O 10, 25 diz assim, ó. A Heber nasceram 2 filhos. Quantos filhos, igreja? 2. Um teve o nome de Peleg. É errado. Um dos 2, meu Deus do céu. E aí, um aí é o quê? Kleber, deixa ele concluir que depois eu passo a palavra para você, ok? Senão ninguém vai entender nada. Então vamos lá. Eu tive dificuldade que você falou o versículo 26, mas está tudo bem. Vamos lá. O texto diz assim, ó, a Heber nasceram 2 filhos. Quantos filhos? 2. 2 filhos. Então ele vai falar dos 2 filhos. A palavra Yesh, a palavra Shinaim. 2 filhos, ok? Teve o nome de Peleg. Errad teve o nome de Peleg. Ou seja, um dos 2 teve o nome de Peleg. É o que eu acabei de dizer. Tá respondido. Muito bem. Respondido, professor. O texto, a palavra errada aí, é no seu sentido singular. A Heber nasceram 2 filhos. O que é composto aí? 2 filhos, está identificando 2 filhos. E o nome de um desses filhos é Peleg. A palavra errada aí então, o nome aplicado para um dos filhos e não para os 2 dos filhos. Concordo, tá tudo bem. Certo? Então, errade aqui é no seu sentido singular. Isso. Então, a palavra errade não significa, igual o senhor falou, errade sempre é unidade composta, igual eu ouvi você falar aí. Você fez uma informação errada. Bom, ou a minha informação está errada ou a sua compreensão está errada. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, que errado, ele é uma unidade, mas é uma unidade dentre outros. É o que eu estou dizendo. Uma uva solta no prato é Yahid. Um cacho de uvas é errado. Então, é isso que eu estou dizendo. Se ele tivesse um único filho, é Yahid. Mas se ele tem mais de um filho, então os 2, um dos 2 é errado. É o que eu estou dizendo, desde o começo. Ok.
Tá feita aí a questão do Kleber. Quem é que tem outra pergunta aí para fazer antes Não, do mas pastor César? eu quero agradecer, porque eu ia falar um não pouco. estou com tempo agora, mas eu agradeço. Você tem 2 obrigado. minutinhos, César? Você tem só 2 minutinhos para o Demolidor fazer uma pergunta para o senhor? 2 minutinhos. Rapaz, Demolidor, vamos lá. Mais gente boa. Vai lá, Demolidor, faz a pergunta para ele. Pronto, eu vou ler aqui Josué 22:20, na NVI. Fala assim, ó. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel, e ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então aqui relembra a história de Acã, né, que roubou lá aquelas coisas, e não foi ele sozinho que morreu, foi ele e a família. Aqui Então, fala que ele não foi o único que morreu. Deve aparecer errado, porque ele é o Isso, único exatamente. que foi. Aparece a palavra errade. Não foi errade que morreu. Foi mais de uma pessoa, não foi errade. Então isso mostra que essa palavra aqui e em vários outros textos tem um sentido de um absoluto. Melhor dois do que um. O testemunho de uma testemunha apenas não é válido. Então são vários e vários textos que mostram que errade, em alguns contextos específicos, não tem o sentido de unidade composta. É uma unidade absoluta. E aqui é uma delas. Aqui mostrou que não foi. Qual texto? Só para eu marcar aqui, por gentileza. Josué 22:20. Valeu, Está dizendo que não foi errado que morreu. Tá, não foi só um, absoluto. Eu vou ler o Foram texto. várias pessoas que morreram, não foram só uma. Ok, vou ler Então o esse texto desmonta esse argumento. e Só também os tem dois uma- falando, tá, gente? Só os dois falando aí no microfone. Pronto, só para concluir, e quando a gente passa para o grego, é bem interessante, né, porque os escritores do Novo Testamento foram inspirados. E quando em João 10:30, Jesus fala lá qual o tipo de unidade que ele tem com o Pai, é usado ren, é usado o numeral 1 no neutro. Mas em Marcos 12, capítulo 12, onde Shema é citado, em grego é reis. Então, no Novo Testamento, quando a gente compara a unidade de Jesus com o Pai e a unidade do Shema, a gente percebe que são unidades diferentes. Aquela unidade lá é absoluta, enquanto a unidade que Jesus tem com o Pai é outro tipo de unidade que está fora do Shema. É isso que eu gostaria de contribuir. Bom, como vocês falam mais de um argumento uma vez só, né? Então vamos lá. Josué, capítulo 22, versículo 20. Não cometeu Acã, filho de Zerá, infidelidade no tocante às coisas destinadas, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu errado na sua iniquidade. O que ele está dizendo é que um pecado de um cara comprometeu toda a tribo. Por isso ali é errado. É um de vários, como sempre na Bíblia. Quando aparece errado, pessoal, é um de mais de um. É um de um conjunto. É uma só, é um único. Só que aquele único não é um único simples. Ele é sempre um único composto. É o que eu estou dizendo. Agora, eu nem lembro o que ele falou lá de Apocalipse. Apocalipse não, João 10:30, né? Então vamos lá. João 10:30 todo mundo conhece, eu e o Pai somos um. E aí ele falou lá no negócio de neutro, realmente eu não vou lembrar. Quando usa mais de um argumento uma vez só, fica difícil. Mas eu posso repetir. Em João 10:30, né, a unidade de Jesus com o Pai, ali é usado o numeral 1 no neutro. Eu e o Pai somos um. Então o escritor inspirado a usar o numeral 1 no neutro. Mas em Marcos 12, no Shema, esse um no neutro é masculino e não neutro. Ele poderia ter usado o mesmo um do Shema, mas ele não usou. Eu gostaria de saber por quê. Então vamos lá. Primeiro, não tem como ele usar o um do Shema, porque o Shema é em hebraico. Nós estamos falando de línguas diferentes. Não, sim, mesmo assim. Mas ele poderia ter usado o mesmo um do Shema em Marcos 12, que é reis. Ele poderia ter usado o masculino. Eu e o Pai somos um, usando o masculino e não neutro. Eu quero saber por que ele fez essa diferença. Por que ele não usou o mesmo, sendo que Jesus faz parte da unidade do Shema. Então, na sua opinião, o reis significa uma unidade de um só, né? Que não permite mais de um, é isso? Só para eu entender. Não foi isso que eu disse. Reis é simplesmente um. Agora, o que eu estou fazendo aqui, o questionamento, é porque você fala que Jesus faz parte da unidade do Shema. Sendo que em João 10:30, a unidade que Jesus tem com o Pai é diferente da unidade do Shema.
Então, o texto inspirado acaba com seu Qual entendimento, palavra com sua usada teologia. qual palavra usada no 1 lá, no 10:30? Reis, é o numeral 1 no Ok, neutro. agora abre em João 17. Aliás, perdão, é ren, que é um neutro. Ren? Neutro? João Mas 10:30. Ren não é João neutro. 10:30 é utilizado Ren é ren. neutro. Um de cada Abre vez, o um de texto cada grego e vez. mostra. É que Ren não é neutro. Bom, como eu disse há pouco, né, Ren é neutro sim, pode olhar aí. eu não manjo de Certo. grego, né? Ô, professor César, isso aí não tá no grego, ele não conhece Ô, o grego. César, por Pelo isso amor Para de de falar que bobagem, Ren é teólogo. Abre aí, teólogo, e me mostra Peraí, então. peraí. É ren, rapaz. Eu sei É o o que eu tô falando. demolidor. Peraí, Pega é a o palavra grega demolidor. em João. É o demolidor. Eu vou descer. Pessoal, eu vou descer. Se vocês não respeitar, eu vou descer. É o demolidor e o César agora, por favor. Então, a palavra lá é a palavra. Eu não manjo, né, de grego, Ren, mas só estou dizendo que Ren significa uma unidade. Mas em João 17:21 resolve essa questão. João 17:21, Jesus diz assim, ó. Vou ler aqui, quer ver? Ó, vamos lá, 17:21. A fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Aqui é Jesus Cristo explicando a unidade entre ele e o Pai. João 10:30 fala que ele e o Pai são um. Quem está com esse barulho aí? Obrigado. Em João 10:30 ele fala, eu e o Pai somos um. E no 17:21 ele diz assim, ó. Diz assim o texto, palavras de Jesus. A fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, se toda a igreja, se todos os cristãos forem um, ele está falando de uma unidade, mas essa unidade comporta todos os cristãos. E ele está dizendo que essa unidade é a mesma entre ele e o Pai. Então está resolvida a questão. Se Jesus Cristo está explicando a unidade, a gente não precisa mais de grego, porque eu nem manjo de grego. Então vamos aqui no que Jesus está explicando. Jesus Cristo, nosso Salvador, ele diz assim, ó, que eles, os discípulos, os cristãos, os servos dele, sejam um. Assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um. Quer dizer, igual Então, a unidade que de eles propósito também sejam seria, no um, caso? para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quem explica a unidade de João 10:30 é Jesus, e ele explica em João 17:21. Agora, gente, obrigado. Tudo bem, isso aí eu concordo. Mas Que bom. o ponto é esse, que a unidade que Jesus tem com o Pai não é a unidade do Shema. É porque os escritores inspirados usaram termos diferentes. Usaram no Shema, no grego, reis, que é o plural, aliás, o numeral masculino, e em João 10:30 foi usado o numeral 1 no neutro. Então a unidade que Jesus tem com o Pai não é a mesma unidade do Shema, e isso o texto inspirado grego deixa muito claro. Bom, quem responde sobre como funciona a união entre o pai e o filho, a unidade entre o pai e o filho, é o filho. E o filho faz isso em João 10:21, no texto que eu acabei de ler. E ele diz assim, ó, que eles sejam um, do jeito que eu e o pai somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, aí, leia o texto de João 10:21, se a explicação de Jesus não resolver, a minha não vai adiantar. Não, mas não é questão da explicação de Jesus. Eu estou falando de um ponto gramatical, não estou falando de teologia. Então você tem que pegar gramaticalmente, o que é que eu posso afirmar? É que a unidade do Shema é uma e a unidade que Jesus tem com o Pai é outra. Isso é irrefutável, é gramática. Bom, não então posso você tem fazer que pegar teologia esse argumento irrefutável e apresentar para Jesus Cristo, porque é ele quem disse esse texto que eu li. Ou então a sua interpretação que está errada, no caso. Não ou a fala de Jesus. Ou a sua, porque o que eu estou dizendo é que Jesus Cristo, no capítulo 17... A minha é embasada na gramática, não interpretação. Jesus Cristo, em João 17, interpreta João 10:30. Pronto, é o que eu estou dizendo. Pois é, a minha interpretação é gramatical. A união que Jesus tem com o Pai não é a unidade do Shema, e isso está definido gramaticalmente. Ok, Demolidor, obrigado. Esse argumento de que a união de Jesus não é a mesma do Shema, isso é definido gramaticalmente. Só que ele está falando da gramática de uma língua explicando em outra. Isso não é possível. Isso não é gramaticalmente possível. Então, mas o Novo Testamento não foi inspirado? Misericórdia. Foi inspirado ou não foi o Novo Testamento?
Uma coisa, então, mas você não pode. Foi inspirado pelo Espírito Você não Santo? pode Eles escreveram dar- inspirados você pelo não Espírito pode, Santo? você não pode dar uma explicação gramatical de uma língua usando outra língua. É o que eu estou dizendo. Eu creio que a Engraçado, Bíblia é engraçado, plenamente César. inspirada. Demolidor, um de cada vez. Eu creio que a Bíblia é Demolidor, calma plenamente aí. inspirada por Deus. Sei que é um problema resolver essa questão, mas o que eu estou dizendo e mostrando a cada vez que vocês fazem perguntas é que a palavra errado é a palavra que permite uma unidade composta, enquanto que a palavra Yahid não permite. É só isso que eu estou dizendo. Isso não é verdade. Certo, certo. Agora Não. deixa eu falar. Deixa eu falar. É Não, engraçado, Demolidor, porque agora há pouco... Peraí, Demolidor. Você pode fazer a tua última, Só ele que a última fala, meu. argumentação? Não, segura aí. É a última, é a última. Pera, eu não quero descer ninguém, gente, mas vocês têm que respeitar a vez. Demolidor, faça a última pergunta, que o teólogo, antes do César sair, o teólogo parece que quer fazer alguma pergunta. Vai lá, Demolidor. Pois é, eu só acho um pouco incoerente, porque o César fez exatamente a mesma coisa que eu fiz agora. Ele se pendurou no argumento gramatical. Ah, não, errado, é sempre uma unidade composta, pode olhar aí nos léxicos e dicionários que não é verdade. Nenhum léxico e dicionário vai dizer que errado é unidade composta. E quando eu trago para o grego, né, aí já não vale mais. Aí já não vale mais a gramática, aí tem que ver a explicação de Jesus, tem que olhar no texto não sei de onde, sendo que é exatamente o mesmo argumento, o uso de uma palavra gramatical. A unidade que Jesus tem com o Pai é uma, e a unidade que existe no Shema é outra. Isso é irrefutável olhando o texto grego. Em João 10:30, a unidade do Pai, em Jesus é o numeral 1 no neutro, e no Shema, em Marcos 12, é reis, numeral masculino. Ok. Teólogo, eu vou te descer, teólogo, é sério. Terceira vez que você interrompe, cara. Ô César, é a tua vez. Eu tô nos dados móveis aqui, eu vou ter que descer, tá? Mas eu gosto. Tá ok, obrigado, Demolidor. Bom, vamos de novo. Ele está me acusando de fazer uma coisa que eu condeno, né? Mas não é isso, não. Quem está entendendo o que eu estou falando já percebeu. O que eu disse é que de Gênesis 1 a Malaquias 4, a palavra errad comporta uma unidade composta o tempo todo. E a palavra Yahid não comporta. O Moisés mesmo usa tanto errado quanto Yahid. Quando ele vai usar uma palavra de unidade composta, ele usa errado. Quando ele vai usar uma palavra de unidade simples, ele usa Yahid. Mostrei isso em vários textos. Isso só funciona de Gênesis 1 a Malaquias 4. Quando troca o idioma, é óbvio que tem outra regra gramatical dentro do outro idioma. Não tem outra saída, não tem outro jeito. Aí ele usou lá o texto de João 10:30. Falou, olha, vamos lá. João 10:30, não, porque no neutro, não sei o quê. Então, hebraico não tem neutro. É muito diferente. Então, quando ele usa João 10:30, falou, bom, vamos ver como é que Jesus Cristo explica como é que funciona a unidade entre ele e o Pai. A unidade entre ele e o Pai é a mesma unidade que há entre eles, que eles sejam um, mas não são a mesma pessoa, são pessoas distintas. É a mesma que ele pede para que a igreja tenha. É o que eu respondi para ele. Agora não vale, né? Aqui não. Uma coisa é o hebraico, outra coisa é o grego. Acho que está tudo bem explicado aí para os irmãos. Obrigado, irmãos. Boa noite. Deus abençoe. Ô César. Valeu, César. Boa noite. Peraí. Ô César, a gente tem um canal aqui do Podplay, a gente faz debate e tal. O senhor está convidado a participar de um debate com a gente aqui, cara. Obrigado pelo convite. Eu vou analisar. É só uma questão de agenda para mim. Se eu conseguir, eu falo. Não, tudo bem.